Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial ou relatório de desempenho mensal do fundo Vinci Logística, fundo de investimento imobiliário, é o VILG11. Esse relatório é o relatório de março de 2022. Então fique conosco para a gente poder ver qual foi a performance no mês de março, aí o que que a gestão vem fazendo. Então fique conosco, mas queria te pedir algo muito importante, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dessa força pra gente, é de graça e você ajuda bastante a gente aqui a crescer no YouTube, né? E também levar essas informações para outros investidores, por isso mesmo te peço aí, você que está assistindo o vídeo, que deixe já o seu like aí e ajudar a tornar esse vídeo aí relevante, né? Alcançar outros investidores, futuros investidores e aqueles principalmente que investem em fundo de investimento imobiliário para acompanhar o seu investimento através do relatório gerencial do fundo, ok? E esse relatório tá, vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura aí mais detalhada, tá? Vai estar na descrição, assim como o nosso canal lá do Telegram, né? O nosso grupo do Telegram, você pode se inscrever lá, fazer parte daquele grupo também, para fazer suas indicações de vídeo, acompanhar os vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? E nos comentários aqui do vídeo você também pode fazer suas sugestões de vídeo, tá? E também compartilhar com a gente se você é cotista do VILG11, qual é o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do VILG11, é um dos 5 fundos de logística que eu tenho na minha carteira, né? Tem aí em torno de 3% da minha carteira alocada no VILG11. Gosto do fundo, um fundo bem diversificado. Então vamos acompanhar o que a gestão está fazendo aqui, qual foi a performance dele no mês de março de 2022, ok? Então vamos lá, relatório gerencial de março de 2022 do VILG11, Vinci Logística, né? Então, como o nome diz, fundo de logística, né? Ele que é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust, tem o código de negociação na B3 aí, VILG11, é do segmento de logística, né? Segundo classificação em Ambima, fundo de gestão ativa, tá? O valor de mercado dele encerrou em fevereiro, né? Na verdade aqui acho que encerrou março, né? Acho que esqueceram de mudar aqui a data, né? Bom, na verdade, toda essa parte aqui está repetida, né? Toda essa parte aqui repetiram o mês de fevereiro. Aí o estagiário esqueceu de atualizar essa parte, a gente vai pular ela, tá? Essa cotação aqui é a cotação do final de fevereiro realmente. Então, esses dados aqui não estão atualizados ao mês de março, tá bom? Então a gente vai pular essa parte, inclusive número de cotistas, né? Tá tudo aí com base realmente em fevereiro. Os destaques está certo, tá? O fundo distribuiu aí 70 centavos, mantendo aí o limite máximo da estimativa de distribuição para o primeiro semestre, né? Então o fundo tem aí uma estimativa entre 0,67 e 0,70 reais aí por mês, né? 70 centavos. Distribuiu em março novamente 70 centavos, semelhante aí, igual, né? Ao que distribuiu em fevereiro. Ele fala que também sobre a nova alocação do PL lá de Pernambuco, né? Então foi assinado no mês de março um novo contrato de locação Galpão C, o ativo Parque Logístico Pernambuco, né? O novo contrato possui vigência então de 60 meses ou 5 anos, né? E foi assinado com a empresa que já operava no ativo. Então foi uma extensão que a empresa fez dentro do ativo do fundo VILG11. Aqui a gestão condominial, full wood, né? Então aqui ele fala que ele passou mais um fundo, mais um ativo, né? Mais um galpão para a administração condominial da Fullwood, né? Então hoje a Fullwood ela já faz a gestão condominial de alguns ativos do fundo e agora está com 330 mil metros quadrados de gestão da Fullwood nos ativos do fundo, tá? Então a partir de abril de 2022 passará a gerir então o parque, a gestão condominial do Caxias Parque. Então vamos lá, vamos ver aqui o comentário do gestor e fala sobre o cenário internacional e o cenário doméstico, né, cenário nacional. Fala alguns destaques aqui, onde os cenários vêm alterando com bastante velocidade, né, justamente por causa de alguns pontos importantes, que é a guerra lá na Ucrânia, os choques de oferta, né, commodities, aí alterando bastante também esses cenários internacionais, o aperto monetário dos bancos centrais do mundo inteiro e o cenário eleitoral no Brasil. Então você pode aqui fazer uma leitura desse cenário macroeconômico, né, o que a guerra tem atingido, né, e tem
atingido forte as commodities, principalmente aí de petróleo, né? Tem sido impulsionado com essa guerra, o Covid lá na China, que tem aí agravado o surto lá de Covid lá na China, né? E a taxa de juros de alguns bancos centrais aí aumentando, né? Os principais países aí desenvolvidos, né? Considerados desenvolvidos no mundo, aumentando suas taxas de juros aí mundo afora. Então você pode depois baixar o relatório, fazer essa leitura aqui, né? O impacto da guerra, né? O que tem causado, né? Interessante aqui o texto que o fundo desenvolve, né? Inclusive dentro de um dado mais atualizado, né? A gente viu aí o PCA fechando março, né? Saiu agora há 2 dias, o IPCA aí fechando março a quase 1,70, 1,70% de alta no mês de março, no principal índice de inflação aqui do Brasil, né? Tendo aí recordes dos últimos meses, né? Na verdade, dos últimos anos, nunca vi um IPCA assim tão alto, né? Então a inflação está batendo a nossa porta, não é bom para ninguém, né? Até mesmo quem tem aí fundos de CRI com base na inflação, né? Porque você acaba também perdendo poder de compra, né? E, e os fundos de tijolo, a princípio, né, eles acabam ficando menos atrativos, né, porque eles não acompanham a curva da inflação, né? Então ele demora um pouquinho porque os contratos são reajustados periodicamente, né? Já os fundos de CRI, eles já acompanham, né? No mês seguinte ou 2 meses depois, ele já reflete ali a inflação do mês, né? Então não é bom para ninguém, você acaba perdendo poder de compra. Então tem que ficar atento, não pode deixar o dinheiro parado na conta corrente, né? Tem que botar pelo menos aí numa conta remunerada, porque a cada dia aí, se você deixar R$ 1.000 na conta corrente, a cada dia aí você perde em torno de 30 a 40 centavos de desvalorização, né? Porque o dinheiro está parado, né? Porque essa desvalorização ela vem, a inflação vem e come esse valor aí diariamente do seu valor se ficar parado, se ficar com dinheiro vivo em casa. Bom, falando aí dos ativos do fundo, que é o que interessa aqui pra gente, né? Também. Aqui ele fala sobre as obras do Castelo 57, né? Um projeto aí que veio desde o início, né? Um greenfield, né? Então um projeto que veio do zero. O fundo está com previsão de conclusão da obra aí já agora em dezembro de 2022, se eu não me engano, o último trimestre, né? E o fundo vai ter uma participação nesse imóvel em torno de 80%. 80% de participação após a conclusão da obra. O empreendimento é lá em São Roque, né, lá em São Paulo, 60 quilômetros da cidade de São Paulo, né, tem aí acesso a Castelo Branco, né, então é um imóvel importante, aí, um galpão importante, falando aí de estratégia logística, né, para algumas empresas. Então está em fase aí da superestrutura já o levantamento, né, então está aí já em fase de superestrutura e o fundo acaba recebendo, né, recebendo aí o prêmio de locação mensal, né, por conta da obra, né? Então, o fundo acaba recebendo essa compensação, né, que é corrigido pelo IPCA até o final da obra, né? Bom, falando aqui da nova locação do Parque Logístico Pernambuco, que a gente comentou lá no início, né? Então, foi assinado em março um contrato de locação do Galpão C com a Suporte, que já ocupava o galpão A, né? Tá lá expandindo as operações lá em Pernambuco. Também alocou aí o Galpão C, tá? Que ia ficar vago aí com a saída do inquilino, né? Então a Suporte ampliou o seu espaço lá, né? E não vai haver vacância então no Galpão C, tá? Esse imóvel aqui que ele é 50%, o fundo detém 50% dele, tá? E 50% é do fundo PLOG11. PLOG11 também que comentei sobre essa vacância lá no relatório que a gente leu aí recentemente, relatório de fevereiro, tá? Então, se você quiser saber lá também informação no PLOG11, você procura aí o vídeo, né? O vídeo desse fundo também. Fullwood então assume a gestão condominial, a gente comentou lá em cima, né? Então a partir de abril, Caxias Park será administrado, o condomínio será administrado pela Fullwood, a empresa que é parceira aí do VILG11, né? Que já realiza a gestão condominial de outros 6 ativos do fundo, como ele diz aqui. Então, ampliando a sua gestão, o fundo aí crescendo, né? Então, descentralizando essa parte de gestão condominial
para até mesmo acompanhar mais de perto, né, a questão da conservação, da administração dos imóveis, né. Então, importante isso aí. É um gasto a mais, mas também importante para manter, né, a proximidade com o inquilino. Vamos falar da performance então. Fundo que em março teve uma receita aí, um resultado, na verdade, de 11,8 milhões de reais, o que equivale a 79 centavos por cota. O resultado dos imóveis totalizou 13 milhões e 700, como a gente verifica aqui, ó, 13 milhões e 700, um valor por cota de 91 centavos, né? O fundo então teve um resultado financeiro negativo de 707 mil, né? Teve mais despesas financeiras do que receitas financeiras, muita por conta disso aqui das alavancagens que o fundo tem aí, né? Então as despesas financeiras acabam consumindo parte aí da sua receita. E as taxas de administração e gestão e de escrituração, quase R$ 1 milhão, e outras despesas e receita, um resultado de 179 mil negativo. O fundo em março teve um resultado então de 11,8 milhões e distribuiu 10,5 milhões. Então, fazendo uma reserva de 9 centavos, né? Então teve um bom resultado. E agora está com um acumulado ali de não distribuído, né, de 13 centavos por cota, quase 2 milhões de reais. Fundo então mantendo aqui, ó, como a gente já falou, a distribuição máxima da estimativa para o primeiro semestre, né? Primeiro semestre que começou aqui. Então, o fundo mantendo aí distribuição de 70 centavos, né? Teve uma alta de 6 centavos aqui. E agora permanecendo com essa expectativa, né? Distribuição de 70 centavos, que dá em torno aí de 0,70% com base no valor de mercado, né? 0,7% de provento ao mês, né? Líquido de imposto de renda, é bom salientar. E aqui a gente vê na expectativa então do fundo entre 67 e 70 centavos nesse primeiro semestre, né, mantendo aí, então a expectativa até junho de 2022, tá aí tendo resultados acima inclusive dessa expectativa. Falando da rentabilidade, o fundo aqui teve uma rentabilidade bruta, né, em relação ao valor da cota negativa de 2,8%. Então iniciou março aí a 101,75, né, como a gente viu lá errado lá em cima o valor da cota de mercado, né, em fevereiro, e encerrou março a 98,90. Então uma queda aí de 2,8% no valor da cota, distribuiu aí em proventos de 0,7%. Então teve uma rentabilidade líquida rentabilidade bruta do fundo, né, descontando os proventos, de 2,1%. Lembrando que é também a rentabilidade líquida, porque o fundo, os proventos, né, são isentos de imposto de renda. Tá? São isentos de imposto de renda, então você não paga imposto de renda sobre os proventos do fundo, somente sobre o ganho de capital, caso você venda com lucro, né, a sua cota. Seguindo então aqui, né, negociações no mês de março, liquidez no mercado, o fundo teve uma liquidez aí de 1,5 milhões, né, valor de mercado na verdade aqui dele, né, 1,5 bilhões de reais de valor de mercado, o volume de negociação diário foi de 2,1 milhões de reais e o giro de cotas foi de 3,19%, o fundo teve uma queda aqui, né, no volume de negociação diária, média de volume de negociação diária, reduzindo bastante, né, com relação, foi o pior mês de março, o pior mês dos últimos 12 meses, em relação ao volume de negociação diária da cota no mercado secundário. E a quantidade de cotistas, né, segue aqui dentro da mesmo patamar dos últimos meses, né? Inclusive parece que teve uma queda aqui de cotistas de fevereiro para março, né? E foi perguntado aí no comentário aí, acho que ontem, um comentário de algum vídeo, cotista perguntando, mas é, reduziu a quantidade de cotistas e tal. Falei, pode-se reduzir a quantidade de cotistas quando quem já é cotista compra essas cotas que estão sendo vendidas, né? Quem aumenta a posição acaba comprando a cota de quem está saindo, né? Então, na verdade, o que esse movimento reflete, né, que quem já está dentro do fundo está comprando cotas de quem está saindo. Por isso tem essa redução. A cota realmente não diminui, a cota não fica flutuando no mercado sem dono, né? É o que ele quis dizer, mas a cota não fica sem dono, reduziu a quantidade de cotistas. Mas então, quem já está posicionado no fundo é que está comprando essas cotas, né, daqueles que estão saindo em definitivo, né? É o que está acontecendo. As cotas realmente, elas não saem do mercado, né? É óbvio que não.
Carteira do fundo, então aqui a gente vê o portfólio, né? O fundo hoje tem 1,9 bilhões de imóveis, né? Aplicações financeiras de 74 milhões de reais, tem obrigações financeiras de 265 milhões e é o que reduz o patrimônio líquido dele, né, para 1,7 bilhões. A gente vê que o valor de mercado dele está 1,5 bilhões, porque ele está descontado no mercado, né? O valor patrimonial dele está em torno de 113 reais, ele está cotado aí em torno de 100, 99, 100 reais no mercado. Então acaba aí reduzindo e o fundo tem obrigações financeiras aqui, ó. Quando a gente vê aqui, ó, alguns CRIs, né, alguns financiamentos, né, inclusive da obra do Castelo 57 que a gente viu. Ali tem uma alavancagem ali de um valor, de um saldo de 58 milhões de reais. E tem as outras duas aquisições que o fundo fez do Alianza Parque, né, o imóvel lá de Belém. Então ele fez aí uma securitização também. E o CRI Fernão Dias e Privalha, né, que também tem uma securitização de 64,4 milhões. Então é isso que diminui aí e tá ali no passivo, né, e acaba tendo um patrimônio líquido menor do que os seus ativos, né? Ponto realmente dessas obrigações. Aqui indicadores operacionais, a gente verifica que o fundo está igual, né? Os valores aqui da receita média de aluguel por metro quadrado está igual ao valor de mercado, R$ 21,60. Então, seguindo aí a lógica de mercado, né? Mas a taxa de ocupação do fundo está em 100%. O fundo não tem vacância e a vacância média dos galpões no mercado é 87,6%. Então o fundo está excelente aí, ó. Desde setembro de 2021 com vacância zero. Muito importante, né? Isso aí atrai realmente. Fundo descontado no mercado, bem diversificado em imóveis, bem diversificado em inquilinos e vacância zero. Então, o melhor dos mundos, né? Seguindo então aqui, na adimplência do fundo está negativa, por conta que já deve estar recuperando alguns diferimentos, alguns descontos contratuais no mês de março. Por isso que a inadimplência fica zero, por conta dessas recuperações dadas aí nos contratos, né? Até mesmo por conta da pandemia, teve muitas situações de descontos nos contratos, né? Então essas recuperações acabam vindo e a inadimplência ali fica negativa. Falando de portfólio, então a gente verifica que o fundo é bem diversificado, ó, são 58 locatários, mais esses específicos aqui. Ó. O fundo tem 58, ó, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Então o fundo tem mais de 65 inquilinos no seu portfólio, são 66, está especificando aqui, ó, 66 locatários no seu portfólio, é uma diversificação muito interessante, né? São 16 imóveis também aqui, como a gente verifica, e 7 estados diferentes. Então, um fundo bem diversificado, né? 66 inquilinos, 16 imóveis, 7 estados. Então, realmente, um fundo bastante interessante. Eu tenho na minha carteira porque ele se enquadra dentro da minha estratégia de fundos de logística, né? Então, os outros fundos que eu tenho também têm essa mesma característica de diversificação. Os contratos dele, a maioria são contratos típicos, né? Porque a maioria dos imóveis, qualquer empresa, né? Pode usufruir ali dos módulos que ele tem, então não tem poucos ali têm aí adaptações para serem feitas, então por isso que não tem muitos contratos atípicos. E dentro do segmento de atuação, a maioria aqui é e-commerce e transporte e logística, né? O que cresceu bastante aí durante a pandemia. Bom, os estados aqui, a maioria está em Minas Gerais, 33%, né? Mas a gente vê que ele já está em 7 estados, né? Então, o fundo está diversificando também de uma forma regional, né? Dentro da geografia do país. E o vencimento médio dos contratos está em 3,6 anos, né? A maioria dos contratos são contratos típicos, então não tem uma... Os contratos típicos normalmente são mais curtos realmente, né? Contratos de 5 anos, 6 anos. Então a maioria vencem aí a partir de 2025, mas tem muitos que vencem aqui em 2023. Índice de reajuste, maioria IPCA, né, 67%, ou 2/3 aí dos contratos da receita de contrato é pelo IPCA e 1/3 pelo IGPM, né, e todos os meses praticamente tem essa renovação e reajuste do contrato, né. Por isso que eu falei lá, os fundos de tijolo acabam não seguindo imediatamente a inflação por conta dos meses, né, que tem aqui que tem que ser feitos reajustes dentro dos contratos, né. Então ele acaba acompanhando num curto prazo, mas não imediatamente, né. Então o fundo acaba se recuperando aí, a receita acaba se recuperando por conta da inflação, de acordo com os meses.
tempo de aviso prévio aqui, né? A maioria é acima de 6 meses, aviso prévio, 62,4%. Tipo de multa, saldo remanescente, na maioria dos contratos atípicos, né? Que acontece esse saldo remanescente até o final do contrato, né? Então 28,4%. A maioria dos contratos típicos, normalmente a multa são 3 ou 6 aluguéis, então a maioria está concentrado nesse percentual. E aqui então são os imóveis do fundo, né? Então você pode baixar o relatório, ver os 16 imóveis que o fundo tem hoje na carteira, né? Verificar aí, né, as localizações, aqueles que estão em obra, né? Para ver o projeto, né? Então pode baixar o relatório aí na descrição do vídeo, eu vou deixar um link na descrição para você baixar e fazer essa leitura mais detalhada aí do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VILG11, fundo de logística, fundo bem diversificado aí, né? Muito interessante, pagando aí em torno de 0,7% de provento. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você já é cotista do VILG11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu sou cotista, em torno de 3% da minha carteira está no VILG11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.